qual tipo de investimento fazer primeiro. Se eu não tivesse o inglês, eu nem de Portugal teria saído. Hoje em dia, ela é muito mais forte do que qualquer faculdade que você tem. Salve, rapaziada, mais uma vez aqui, Jefferson Lopes, falando um pouquinho da minha experiência. Hoje eu vou trazer um tema que é bem complexo, é um tema que eu abordo bastante nas minhas consultorias. Obviamente, eu vou falar aqui de uma maneira generalizada. Cada caso é um caso, mas conforme as informações que eu vou passar, eu acho que você consegue se moldar a você se preparar para poder vir para cá para fora. Investir em conhecimento ou em comunicação. Obviamente, parece ser a mesma coisa, até porque o investimento é o mesmo, mas qual tipo de investimento fazer primeiro? Cursos profissionalizantes ou comunicação? Dependendo do país que você for, isso vai se alterar. Vou citar aqui um pouco da minha experiência. Quando eu cheguei na Holanda, eu já tinha uma noção básica de inglês. Obviamente, eu não tinha total conhecimento e a minha didática também era muito travada, porque eu não tinha o costume de estar sempre falando inglês. Então, o que acontece? Eu contratei uma professora particular, onde, além do meu trabalho, onde é que eu ficava o tempo inteiro falando inglês, eu chegava em casa e tinha aulas de reforço com ela. Obviamente, também, eu fazia o meu dever de casa. Além das aulas, eu usava aplicativos para poder me comunicar em inglês, melhorar a minha gramática. Por quê? Eu não tinha muito o que fazer na Holanda. Eu comecei a dividir na casa com 26 ucranianos refugiados da guerra, onde eu ia para o trabalho e voltava. E essas horas, quando eu voltava, eu não tinha televisão, eu não tinha... Na época, eu também não tinha YouTube Premium, eu não tinha Netflix, eu não tinha Spotify, eu não tinha nada disso. A única coisa que eu tinha que fazer era melhorar a minha comunicação para eu poder não perder meu emprego. Então, todo e qualquer tempo que eu tinha para mim, eu procurava estudar. Eu baixei aplicativos para melhorar minha conversação, contratei uma professora particular para melhorar minha conversação. Após a minha conversação ser melhorada, eu comecei a progredir melhor no trabalho. Por quê? Porque eu já conseguia entender melhor o que estava sendo pedido e também eu tinha como repassar também as informações, passar os feedbacks, fazer relatórios. Isso é muito importante, porque o seu empregador, ele quer saber se você entendeu a ordem e se você vai executar ela corretamente. Vou citar aqui um exemplo que aconteceu. Trabalhava na empresa de logística, foi a minha segunda empresa de logística na Holanda. Foi uma das empresas que eu mais gostei de trabalhar na minha vida. Fiquei 2 anos nela, praticamente. E foi dada uma ordem para um rapaz da Romênia, onde a empresa tinha os portões, tá lá, portão 30, e colocava as coisas que tinham que ser carregadas em frente ao portão 30. Então você tinha a fileira de material, onde você pegava e botava para dentro. Muito simples, né? Porém, às vezes, as pessoas que pegavam as máquinas e botavam esse material ali se confundiam. Então, o que você tem que fazer? Foi dada a ordem da seguinte maneira. Você pega um papel, confere se o material que está no papel está ali. É simples. Não é simples? Simples, né? Só que o romeno não falava muito bem inglês. Ele falava muito bem francês, só que a ordem foi dada em inglês. Então, por ele não falar muito bem, ele não compreendeu isso. Ele também, na hora de conferir, ele não entendia muito bem o que estava escrito em inglês. O que aconteceu? Carregou o material errado. O caminhão, o motorista não tem nada a ver com isso. Saiu da Holanda, foi para outro país, chegou lá, viu que a carga estava errada e gera um prejuízo de milhões. Então, a comunicação, dependendo do país que você for, ela é muito mais importante do que você ter um conhecimento técnico ou um conhecimento profissional. Por quê? Na Holanda, eu vou citar aqui a Holanda porque foi onde é que eu passei, né? Daqui a pouco eu começo a falar sobre Portugal. Na Holanda, existe o maior porto logístico da Europa. São mais de 40 quilômetros de porto, no porto de Rotterdam. Então, toda a logística da Europa, a grande maioria da logística da Europa, entra e sai pelo porto de Rotterdam. Então, o que acontece? As empresas, quanto mais próximas do porto de Rotterdam tiverem, melhor. O que acontece? Você consegue enviar e receber num curto prazo. Você diminui o seu translado, certo? Certo. Então, se você consegue trabalhar com logística e você fala inglês, você nunca vai ficar desempregado na Holanda. Sendo que eu, com a logística e falando português, eu não consigo chegar na Holanda. Então, o que eu fiz? Desde o Brasil, eu já fazia curso de inglês, mas eu nunca tive a minha didática de me comunicar. Quando eu cheguei em Portugal e comecei a trabalhar ilegal numa cafeteria, por sorte, apareceram gente canadense, apareceu britânico, onde eu pude praticar um pouquinho meu inglês. E ali eu comecei a ver que dava para eu tentar fazer uma entrevista. Dava para eu poder tentar alguma coisa diferente. Quando a empresa que eu trabalhava em Portugal diminuiu a produção, eu já estava na área de logística. Então, o que eu fiz? Eu peguei essa experiência e comecei a contactar empresas na Holanda. Consegui um contato, a empresa respondeu, conversamos por cerca de 1 minuto. Eles pediram 1 minuto para eu poder falar inglês. Eles queriam um áudio para eles terem noção de que eu conseguia... Espera aí que tá tendo revista de drogas aqui, rapaziada. Estão achando que é o quê? Estão achando que é o quê? Denunciaram que tem uns moleques ali fumando maconha, tem um pessoal fumando ali e a polícia tá atrás agora, né,
Quando eu mandei um áudio de 1 minuto para eles, eles queriam ter a certeza que eu conseguiria entender o básico. Qual é o básico? É pegar esse material aqui, botar no portão 33 e conferir. É uma coisa simples. Por quê? Na Holanda precisa muito de auxiliar de produção. Como as empresas já estão próximas do porto, você tem que ajudar a produzir para poder carregar o material para o porto. Simples. Sendo que se você não consegue se comunicar, na Holanda você não consegue trabalho. Não só na área de logística, na área de faxina, na área de pintura. Eu tenho um amigo que ele trabalha como pintor industrial, faz obra também. O chefe dele é um holandês. Para quem não sabe, na Holanda, a educação deles na escola, você começa a estudar inglês desde os 9 anos de idade até os 18 anos. Ou seja, todos eles falam inglês fluente. Eu não sabia disso, só fui saber disso quando eu fui morar lá. Então, tendo essa informação, eu dei sorte porque eu falava inglês. Entre aspas, falava, né? Vamos botar bem aspas aí. Eu tinha uma noção boa de inglês. E quando eu cheguei na Holanda, eu vi que isso me favorecia. Então, o que eu fiz? Quando eu comecei a trabalhar na empresa, eu descobri o curso de Hitch Truck. Esse curso de Hitch Truck, todas as empresas na Holanda precisam. Todas elas. Eu com Hitch Truck Driver, com essa licença e o inglês, eu nunca ia ficar desempregado. Então, eu tirei a licença de Hitch Truck Driver. Comecei a trabalhar na Holanda, na área de logística. Falei, agora é hora de eu crescer. Como é que eu vou crescer? Me matriculei na faculdade brasileira, a Unigran. Ela tem sede em Lisboa, tem sede em vários países europeus. E você consegue estudar à distância e fazer as provas no polo. Então o que acontece? Quando eu comecei a investir na minha área de logística, eu consegui ir para uma empresa chamada Decathlon, que é uma empresa muito famosa, paga muito bem. Para mim, de longe, é o melhor ambiente que eu tive de trabalho, de longe, 10 vezes melhor que a Tesla, de longe, de longe. E conversando com o meu supervisor da Decathlon, ele também fazia logística. Então o que acontece? Ele fazia logística, falava inglês e holandês. Então ele era supervisor, porque ele falava língua nativa e também falava inglês. Eu já estava morando há 2 anos na Holanda, e tinha uma noção boa de conversação de inglês. Ele mesmo falou o seguinte, cara, tem a Tesla aqui do lado, eles pagam muito bem, eu tô te recomendando isso, por quê? Porque você fala o inglês bem e você já está estudando logística, já está fazendo faculdade. Obviamente você consegue ser... Estão procurando droga. Ele falou, obviamente você vai conseguir ser melhor aproveitado na Tesla. Por quê? Na minha primeira empresa na Holanda, eu aprendi todas as funções de logística que as empresas na Holanda precisam. Picking, packing, put away, replenishment, movement control, material handler, várias coisas diferentes que eu nunca tinha ouvido falar. São coisas simples. No Brasil as pessoas falam, é estoquista, mas é bem diferente a forma de você trabalhar. E também você tem que usar o scanner SAP, uma coisa que eu também não sabia. Então eu investindo nesse conhecimento, após eu falar o inglês, eu fui parar na Tesla. Obviamente também me preparei muito bem para a Tesla, contratei a professora, ela tem um módulo de inglês muito bom de entrevista. No dia anterior à entrevista eu enchi o saco dela, nós fizemos 10 perguntas em inglês, então já estava pré-ensaiado e graças a Deus dessas 10 perguntas, 8 caíram na entrevista da Tesla. Obviamente eu não posso falar aqui porque eu tenho um contrato de confidencialidade com a Tesla. Consegui ir para a Tesla e dentro da Tesla o que eu fiz? Continuei a minha faculdade e eu comecei a fazer todos os cursos certificados que a Tesla tinha para poder oferecer. No total, eu fiz 201 cursos pela Tesla. Então, eu consegui um conhecimento muito bom, porque a minha comunicação fez com que eu chegasse nessa área. Se eu não tivesse o inglês, eu nem de Portugal teria saído. Essa é a informação que eu quero passar para vocês. Porque quem está em Portugal, infelizmente, eu vou agora tocar no assunto Portugal, porque é onde a maioria dos brasileiros vão para lá porque não falam inglês. O que acontece? 95% da população brasileira não fala inglês. Não tem a mínima noção, não tem nem o básico. Tem as pessoas que falam, eu tenho o básico de inglês. Eu pergunto, se descreva, fale sua idade, de onde você vem, por que você está aqui e o que você quer fazer na empresa. A pessoa fica muda. A pessoa acha que sabe falar 1, 2, 3, tem noção de inglês e não é. Não é assim que funciona. Quem está em Portugal, eles têm uma noção bem diferente do que é falar inglês e a possibilidade que faz você sair de Portugal. Eles ficam presos na tal da residência e no tal do passaporte. Você tem passaporte europeu, por isso você conseguiu as coisas. Não, claro que não. O passaporte europeu e nada é a mesma coisa. Porque o passaporte europeu, se você não fala inglês, você não vai para lugar nenhum. Você vai conseguir emprego como? Aí agora também tem a notícia de que vai sair uma residência única. Tá bom, você pega essa residência única, vai para a Itália. Você fala italiano? Não, então o que vai adiantar? Não vai adiantar de nada. Se você não consegue se comunicar com o mundo, você vai ficar preso onde você comunica. Aí acontece o quê? Você vai ficar preso aonde? Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Brasil. É ali onde você vai ficar fixo. Então, dependendo da sua situação, se você já estiver na Europa, o que eu acho que você tem que fazer? Você começar o inglês, óbvio,
para você poder se comunicar com o mundo. Porque com o inglês, ele vai abrir muitas portas para você. Se você estiver em Portugal, você consegue trabalhar como recepcionista, você consegue trabalhar como garçom, você consegue trabalhar como tradutor, você consegue trabalhar como guia turístico. Isso são coisas aqui de cabeça que eu tô falando, né? Tem outras opções que você também consegue fazer. Você consegue trabalhar como barman em festas internacionais, porque paga muito bem. Você consegue atender vários tipos de clientes. Você pode trabalhar como chofer, como motorista de pesados internacional, entende? O empregador te vê de um outro jeito. Porém, quando você não tem inglês e você tem o conhecimento, você é formado em administração. Aí você vem do Brasil para Portugal. Você vai administrar o que em Portugal se você não sabe da legislação? O que vai acontecer com você? Você vai ser contratado para receber o salário mínimo. Porque você não entende da administração, você não entende da legislação e você não consegue contratos internacionais. Você não consegue fazer vendas internacionais ou ter contato com clientes internacionais. Vai acontecer o quê? Você vai ficar no salário mínimo. Quando você tá meio que perdido sem saber o que fazer, eu vou citar aqui um exemplo de um rapaz que eu fiz consultoria com ele. Ele mora há 8 anos em Portugal. 8 anos em Portugal. Há 7 anos ele é Uber. Ele falou, cara, eu quero ir pra Holanda. Eu falei, cara, você tá há 7 anos em Portugal. Quem tem que passar conhecimento pra mim é você. Na época eu tava 3 anos na Holanda, trabalhando na Tesla. E eu falei com ele, cara, quem tem que me passar conhecimento é você. Porque você tá há 7 anos aí. Aí ele falou pra mim que tá esperando a cidadania. Eu falei, tá, você vai pegar a cidadania e depois? Você não fala inglês, cara, você vai continuar preso aí. Quantas pessoas estão na Holanda que eu conheço? Quantas estão na Holanda que não tem cidadania? Na Alemanha também. A pessoa faz um curso de enfermagem, se candidata à vaga na Alemanha, a Alemanha para o curso de alemão, a pessoa vai. E não tem cidadania. A cidadania só serve para quem é preguiçoso. Aí vai acontecer o quê? Você vai chegar, você vai aprender a falar strawberry, que é morango em inglês, orange, que é laranja, e vai trabalhar como garçom. Porque você não está se preparando para você poder usufruir do documento. Você está deixando a sua preguiça tomar conta de você. Então, dependendo do seu ponto de saída, você tem que investir primeiro na comunicação, para você ter acesso ao mundo, para depois você investir em conhecimento. Isso que eu fiz na minha vida deu muito certo. O meu irmão, por exemplo, meu irmão sabe tudo de TI. Tudo. Mas ele não fala inglês, está preso no Brasil. Uma empresa de Lisboa ligou para ele, através do LinkedIn, trocaram informações, ofereceu para ele um contrato de 2.000 euros em Lisboa. É um contrato bom, mas Portugal é bom. Só que Lisboa aluguel é muito caro. Quando ele foi ver o custo de Lisboa para ele, a mulher e 2 crianças, ele viu que não dava. Ele recuou. Mas a empresa ia pagar 2.000 euros e mais o inglês, porque precisava de alguém falando inglês. Depois que ele estivesse apto no inglês, ele poderia chegar a um salário maior. Então ele perdeu uma oportunidade por causa do inglês, porque o conhecimento ele já tinha. Só que comunicação hoje em dia a comunicação, ela é muito mais forte do que qualquer faculdade que você tenha. A comunicação hoje vale mais do que qualquer diploma, mais do que qualquer caneco. Porque aqui na Suíça é muito normal as pessoas falarem alemão, falar o inglês, e elas são obrigadas a escolher mais uma língua. Geralmente elas falam espanhol, ou italiano, ou francês, então eles falam 3 idiomas. Então você falando 3 idiomas na escola, uma escola normal, a pessoa sai falando 3 idiomas. Eles fazem uma faculdade, eles estão lá em cima na hierarquia. Além de serem dono do país e ter a língua nativa, eles têm um processo de comunicação. Eles conseguem vender coisa para a Alemanha, conseguem vender coisa para a Itália, conseguem vender coisa para a França e conseguem fazer negócio nos Estados Unidos, porque eles falam inglês. Sem contar que, por exemplo, tem muita empresa na China, no Japão, na Coreia, que falam inglês. Então, por isso que é um país rico. Agora, a gente, quando vem de baixo, aí você vai se prender à faculdade. Não, vou fazer a faculdade, que a faculdade vai abrir o meu caminho. Legal, mas até você concluir a faculdade e você entrar no mercado de trabalho e você ganhar experiência, para você ser bem remunerado, é muito tempo. Pelo menos para mim, foi muito tempo. O que eu fiz? Eu fiz o caminho contrário. Eu investi primeiro no inglês, onde eu consigo me comunicar com o mundo, onde eu consigo receber um salário maior, e recebendo um salário maior, eu consigo pagar depois a faculdade. Foi assim que eu fiz. Só que aqui na Suíça, eu tive que trancar minha faculdade, porque eu não consigo conciliar o trabalho, fazer a aula na faculdade e ir pro polo fazer a prova ainda. Porque a faculdade e o trabalho são em horários comerciais, então eu tive que trancar pelo menos por enquanto. Mas voltando. Para quem tá vindo para cá, eu acho que é muito mais válido, você que tá no Brasil ou tá em Portugal, é muito mais válido você se comunicar primeiro. Eu vou citar um outro exemplo aqui agora. Eu conheci uma seguidora minha, a Thaís, ela é au pair aqui na Suíça. Ela morou em Portugal durante muito tempo, falou inglês e conseguiu um contrato de au pair na Suíça. Ah, ela tem cidadania? Tem cidadania. Mas o contrato dela foi feito em que língua? Em inglês. Sem o inglês, ela ia continuar em Portugal. Acontece. Não adianta você ter um documento e você não saber usufruir dele. Esse é o maior peso e é um dos maiores erros que os brasileiros têm. Ah, eu vou para a Espanha porque na Espanha eu vou ficar 5 anos e consigo dar entrada na cidadania espanhola. E depois que você pega a cidadania na mão, você vai fazer o quê? Você vai andar com ela até a Hungria, pedindo emprego, vai andar com ela até na Grécia, até a Noruega, achando que o conhecimento e a comunicação vai cair do céu? Não vai.
Não vai. Então hoje, no meu ponto de vista, o inglês, para quem quer crescer, ele é muito mais essencial do que qualquer faculdade. Eu tô aqui, eu não tô formado, mas eu tenho experiência de logística. Hoje eu tô numa área totalmente diferente. Nunca trabalhei como canalizador na minha vida, mas foi através do inglês que eu cheguei até aqui. Foi através do inglês que eu consegui a minha permissão de residência na Suíça, porque eu consegui trabalhar no aeroporto, porque no aeroporto exige inglês. Não adianta eu ter a cidadania e não conseguir falar inglês para poder conseguir a residência suíça. Então foi através do inglês, através do investimento no inglês, que as portas se abriram para mim na Suíça. Então, se você quer progredir no seu futuro, independente se você está fazendo faculdade ou não, a primeira coisa que você tem que fazer é o curso de inglês. Sem isso, você vai ficar travado a sua vida inteira. Beleza? Eu acho que a mensagem ficou bem clara aqui. A ideia é motivar o pessoal a saber como se estruturar aqui em conhecimento e em comunicação e saber qual área você tem que atacar primeiro quando você chegar na Europa. Você chegar aqui, vou fazer um curso de solda. Pô, beleza, vou fazer um curso de solda. Aí você fez um curso de soldador, e aí? Você vai continuar trabalhando para brasileiro? Vai continuar trabalhando para português? Você vai ser explorado. Você vai ser explorado. Eu não preciso aqui nem citar relatos de experiência de pessoas que foram exploradas, que você que está vendo o vídeo, com certeza você deve conhecer alguns casos, né? Tem muitos casos na internet, só você buscar. Então, assim, a ideia aqui é ajudar e saber direcionar vocês a como atacar o primeiro planejamento. Se você chegou na Europa, você arrumou um trabalho, você conseguiu uma folguinha de salário, inglês. Ataca o inglês, cai para dentro do inglês, pega o seu celular, baixa o aplicativo, vai estudar inglês. Uma outra coisa também, você muda o seu idioma em inglês e passa a ver um episódio de uma série 2 vezes por dia em inglês, para você treinar o listening e o reading, beleza? Bom, acho que foi bem claro agora, espero que vocês tenham curtido a ideia, comentem bastante, deem dicas do que vocês querem que eu fale no próximo vídeo, deixa aqui uma sugestão de um tema que vocês querem que eu fale. Muita gente perguntando sobre residência, sobre cidadania. Não muda nada. Você com a residência portuguesa, você consegue prestar serviço em outro país se você falar o idioma do país. A cidadania é a mesma coisa. Você tem aqui o caso da Thaís. Ela tem cidadania portuguesa, mas ela conseguiu um contrato em inglês. Sem inglês eu não conseguiria isso, eu ia ficar preso em Portugal. Então a cidadania e a residência, irmão, se você não tem como usufruir de um documento, tirar o proveito que ele tem, na sua mão vai ser só um papel. Então a ideia do vídeo é essa. Espero que vocês gostem. Curtem, compartilhem. Vou deixar meu Instagram aqui. Infelizmente tem gente que pegou e me denunciou, sabe-se lá Deus por quê, mas eu tô tentando aqui fazer um conteúdo bem legal, espero que vocês estejam gostando, e a ideia é incentivar cada vez mais vocês a estudarem. Eu não tenho parceria com ninguém de inglês ou assessoria, alguma coisa assim, tudo eu fiz sozinho. Acredito que vocês também consigam fazer tudo sozinho, porque quando vocês chegarem aqui na Europa, vocês vão estar sozinhos, vocês não vão ter a ajuda que vocês querem, né? A única ajuda que vai vir para vocês vai ser de Deus. Então aprendam a ser mais independentes. Obviamente, se tiver alguém para ajudar, melhor ainda, mas se não tiver, aprenda a contar com vocês. Então é isso, deixa o seu like, comenta, deem sugestões, se tornem membros, tem aqui o membro apoio do canal. Eu quero comprar uma GoPro 360 pra vocês verem ao redor de mim. Vai ficar bem legal, que eu tô caminhando aqui, um pôr do sol muito lindo, bem legal. Eu não tenho nem microfone. A ideia aqui realmente é ajudar, é informar, incentivar e que vocês deem cada vez mais o melhor de vocês. Beleza? Tamo junto.